Enquanto isso, em outro lugar, três figuras importantes conversavam quando uma notícia inesperada chegou. Todos que estavam presos na tarefa do deserto tirano estavam de repente conseguindo completá-la. Um dos homens, Ning Tairan, o reitor da academia Xiajing, não entendeu a agitação. Ele conhecia Lin Moyu como alguém calmo, então não fazia sentido que ele estivesse exagerando em suas ações. A verdade logo apareceu. Lin Moyu estava cobrando dinheiro para carregar outros estudantes através do deserto tirano, transformando a difícil tarefa em um serviço de power leveling. O que chocou a todos não foi o serviço, mas a escala da operação. Lin Moyu estava carregando 39 pessoas sozinho, uma façanha que beirava o impossível. O companheiro de Ning Tairan, no entanto, ficou impressionado. Ele admitiu que não esperava que o jovem fosse capaz de carregar tantas pessoas de uma só vez, achando a atitude dele bastante admirável. Mas Ning Tairan não gostou nada da ideia. Ele lembrou ao seu colega que o propósito daquelas tarefas era justamente filtrar os mais fortes. E o que Moyu fazia ia contra esse princípio fundamental da academia. O terceiro homem, que até então estava em silêncio, tomou um gole de seu chá, ponderando a situação. Seu colega então retrucou, questionando quantos talentos foram perdidos ao longo dos anos. Muitos eram fortes, mas por não serem bons em socializar, acabavam presos nessas tarefas que exigiam um grupo. O homem que bebia o chá finalmente se pronunciou, concordando. Ele afirmou que o sistema da academia era antiquado e já estava mais do que na hora de mudar as regras de 100 anos. Irritado com a oposição, Ning Tairan se levantou abruptamente, sem paciência para a discussão. Seus companheiros apenas observaram, comentando entre si que o temperamento dele nunca mudava e que no mundo inteiro só existia uma pessoa capaz de controlá-lo. Enquanto a discussão acontecia, a operação de Lin Moyu no deserto tirano continuava a todo vapor, e ele não estava apenas ganhando dinheiro, estava ficando mais forte. Sua armadura de esqueleto finalmente subiu de nível, e com a bênção de seu talento, sua defesa aumentou em impressionantes 21.000 pontos. Sua maldição lenta também evoluiu, agora alcançando um novo patamar. O debuff podia desacelerar inimigos em uma área enorme, tornando a tarefa ainda mais fácil para ele e seu grupo. De volta à academia, uma garota comentou com sua nova colega de quarto que não esperava encontrá-la ali. Ela só tinha escolhido um quarto duplo por falta de pontos, e a surpresa foi mútua. A garota se ofereceu para pagar as refeições do grupo, como uma forma de acertar as contas pelos pontos que eles conseguiram juntos. Nesse momento, um espadachim chamado Feng Xiu passou por ali, e sua presença não passou despercebida, chamando a atenção de algumas garotas que ficaram encantadas com ele. O grupo se reuniu, e a garota de laranja brincou sobre como Feng Xiu era popular. Ele apenas os cumprimentou com um sorriso. A conversa foi interrompida quando a garota de cabelo curto perguntou se alguém tinha visto Lin Moyu. A simples menção do nome pareceu causar um certo desconforto em Feng Xiu. Enquanto isso, bem longe dali, Lin Moyu finalmente alcançou o nível 22. Ele confirmou que, como esperado, suas habilidades subiam de nível junto com ele, maximizando seu poder a cada avanço. Ele continuou farmando sem parar, repetindo a dungeon inúmeras vezes para acumular o máximo de pontos possível. Apesar de todo o esforço, ele percebeu que os pontos que tinha ainda não eram suficientes. Um único pergaminho de habilidade intermediária era caro demais, e ele precisaria de muito mais para evoluir de verdade. Deixando a preocupação com os pontos de lado por um momento, Lin Moyu decidiu que era hora de ir para a cerimônia de abertura da academia. De volta ao campus, o tempo passava, e a cerimônia estava prestes a começar. Uma multidão já se reunia no pátio. Com apenas 10 minutos restantes, a impaciência começava a tomar conta de alguns, que se perguntavam onde estava o calouro mais famoso. Seus amigos o procuravam ansiosamente na multidão, preocupados com seu atraso, até que finalmente Feng Xiu o avistou. Ao se aproximar, eles notaram que algo estava diferente. Lin Moyu parecia muito mais poderoso, e a aura de batalha ao seu redor era inconfundível. Era óbvio que ele tinha acabado de sair de uma dungeon. A presença dele era tão intensa que até mesmo os outros estudantes sentiram a mudança. Murmúrios se espalharam,
questionando se aquele era mesmo Lin Moyu, o melhor pontuador do país. A garota de laranja o recebeu com um aceno animado, feliz por finalmente ver que todos estavam reunidos e prontos para a cerimônia. Mas a garota de cabelo curto foi direto ao ponto. Sem rodeios, ela quis saber o que todos estavam pensando. Qual era o nível de Lin Moyu agora? Lin Moyu revelou que estava no nível 22. Sua amiga ficou em choque, sem entender como ele conseguiu subir de nível tão rápido em apenas alguns dias. A outra garota, no entanto, tinha uma teoria. Ela explicou que era possível usar pontos para resetar o tempo de espera das dungeons. Como Lin Moyu era o melhor do país, ele podia gastar à vontade, ao contrário deles. Lin Moyu refletiu sobre isso. Para ele, acumular tantos pontos não pareceu uma tarefa difícil, o que só evidenciava a enorme diferença de poder entre ele e os outros estudantes. De repente, o som de um sino ecoou por todo o pátio, anunciando que a cerimônia de abertura da academia finalmente iria começar. Um orador deu as boas-vindas aos novos alunos da academia Xiajing. Ele deixou claro que os feitos do passado não importavam mais. A partir daquele momento, todos eram apenas calouros. Ele então explicou a estrutura da academia. Os alunos eram divididos em 3 classes sociais, e cada uma delas tinha acesso a recursos e benefícios diferentes, incentivando a competição interna. O homem continuou seu discurso, revelando que a Academia Xiajing tinha uma tradição especial e muito aguardada para a cerimônia de abertura. A tradição era um desafio entre calouros e veteranos. Os veteranos podiam desafiar os novatos pagando uma quantia em pontos, e se o calouro vencesse, ficaria com toda a recompensa. O orador apresentou o desafio como a chance perfeita para os calouros, sem muitos pontos conseguirem uma boa quantia logo de cara, incentivando os mais capazes a não perderem a oportunidade. Observando de longe, alguns instrutores comentavam sobre o evento. Um deles achava que era apenas um clichê para intimidar os novatos, enquanto o outro lembrava que os calouros daquele ano eram os melhores do mundo. A conversa então se voltou para Lin Moyu. Um dos homens se perguntou se algum veterano seria tolo o suficiente para desafiá-lo, enquanto o outro duvidava que alguém cometeria tal erro. Entre os calouros, a proposta gerou um debate. A ideia de ganhar sem arriscar nada era tentadora, mas eles sabiam que a diferença de nível para os veteranos era gigantesca. A vitória parecia impossível. Enquanto isso, os veteranos observavam a multidão de novatos com um ar de superioridade, claramente se divertindo com a situação e já escolhendo seus alvos. A tensão entre os calouros era palpável. A oportunidade era única, mas o risco de passar por uma humilhação pública na frente de toda a academia era alto. Para equilibrar as coisas, o orador anunciou uma regra crucial. Uma formação seria ativada na arena de combate, impedindo o uso de qualquer habilidade acima do nível 20. E não demorou muito para que a previsão se concretizasse. Um veterano arqueiro se aproximou de Lin Moyu e o desafiou diretamente na frente de todos. Lin Moyu aceitou sem hesitar. A multidão ficou em alerta, pois reconheceram o desafiante como um dos melhores pontuadores da academia, tornando a luta muito mais séria. A cena então mudou, mostrando Lin Moyu em um momento diferente, encarando outras pessoas com uma expressão fria e determinada. Nesse momento, outro veterano, Ling Zhen, se aproximou. Com um sorriso provocador, ele se gabou de ser o maior pontuador do país e questionou se o novato aceitaria o desafio ou se estava com medo. Lin Moyu o encarou de volta, pensando que era uma pena ter que lutar com um oponente daquele nível dentro da academia, onde as regras o limitavam. Ignorando a provocação, Moyu foi direto ao ponto e perguntou quantos pontos estavam em jogo. Ling Zhen ofereceu 5.000, mas para o protagonista, aquilo era muito pouco. O veterano ficou chocado com a recusa. 5.000 pontos era uma fortuna para qualquer um ali, e ele não entendeu a audácia do calouro. Curioso, ele perguntou qual era a proposta de Moyu. A resposta de Lin Moyu foi um número que deixou todos de queixo caído. Ele ergueu um dedo e exigiu 100.000 pontos. A multidão reagiu com espanto. Os outros estudantes comentaram que mal tinham 5 ou 7.000 pontos. A exigência de Moyu estava completamente fora da realidade para eles. Ling Zhen imediatamente desconfiou.
Ele questionou se Moyu sequer tinha essa quantia para apostar, afirmando que a aposta era inútil se o novato não pudesse cobrir o valor. Então, Lin Moyu mudou os termos. Ele propôs uma aposta de tudo ou nada. Se vencesse, levaria os pontos de Ling Zhen. Se perdesse, entregaria todos os pontos que possuía. Com a nova proposta na mesa, Moyu o encarou nos olhos. Ele perguntou diretamente se o veterano, Ling Zhen, tinha coragem para aceitar um risco daqueles. A atitude de Moyu surpreendeu uma de suas colegas. Ela ficou chocada, comentando que era a primeira vez que via o Dummy Lin, como o chamava, falar tanto e com tanta confiança. A provocação funcionou. Ling Zhen ficou visivelmente abalado, sem entender de onde vinha a confiança do novato. Mas ele sabia que recusar a aposta agora seria uma humilhação pública. Pressionado, ele tomou sua decisão. Ling Zhen aceitou a aposta, racionalizando que um calouro não poderia ter muitos pontos. Além disso, ele confiava que tinha seus próprios trunfos para a vitória. De longe, os observadores da academia já davam seus vereditos. Um deles previu que o novato seria o primeiro a cair, enquanto o outro criticava os métodos de Lin Moyu, considerando-os desonestos. A arena então apresentou os competidores. De um lado, Ling Zhen, um bruxo nível 21 da Academia Baili. Do outro, Lin Moyu, o necromante nível 22 e atual maior pontuador do país. Na plateia, a conversa era sobre a reputação de Moyu. Alguns estudantes o reconheceram como o novato que os ajudou no deserto tirano e já faziam as contas de quantos pontos ele poderia ganhar com a vitória. Ling Zhen começou a provocação. Ele zombou do título de Moyu, dizendo que, na sua frente, o status de maior pontuador não significava absolutamente nada. A resposta de Moyu foi curta e direta, sem qualquer emoção. Ele apenas lembrou a Ling Zhen que seu nível era inferior. A calma de Moyu atingiu um nervo. Ling Zhen explodiu, afirmando que tinha qualificações excelentes desde jovem e que foi treinado pela academia como um verdadeiro gênio. Moyu não se abalou. Ele apenas observou a fúria do oponente crescer. Ling Zhen continuou seu discurso, gritando que experiência de batalha era mais importante que sorte. Mas Moyu o interrompeu, repetindo a mesma frase de antes. O nível dele era inferior. A provocação escalou para um nível pessoal. Ling Zhen ofendeu os pais de Moyu, questionando sua educação. Foi o gatilho que faltava. A ofensa despertou uma memória dolorosa. Por um instante, a imagem de sua família veio à mente, e a expressão de Lin Moyu mudou completamente. A calma deu lugar a uma frieza mortal. Ling Zhen sentiu o ar congelar. A pressão esmagadora era a mesma que ele havia sentido no Palácio da Masmorra. Naquele momento, ele entendeu o tamanho do seu erro. Tentando se recompor, Ling Zhen apontou a fraqueza óbvia de um necromante. Sem corpos para invocar, as habilidades mais poderosas de Moyu seriam inúteis naquela arena limpa. Só que Lin Moyu não precisava de corpos. Uma aura azul envolveu sua mão e, do nada, uma criatura esquelética começou a se materializar atrás dele. Com sua invocação ao lado, Moyu deu o aviso final. Ele deixou claro que, se não fossem as regras da academia, Ling Zhen já estaria morto. A ameaça não era vazia. O guerreiro esquelético se ergueu sobre Ling Zhen, pronto para atacar ao primeiro comando de seu mestre. O duelo estava prestes a começar de verdade. Encurralado pela invocação de Moyu, Ling Zhen não viu outra escolha. Ele revelou sua carta na manga. Um talismã raro, guardado exatamente para uma situação como essa. Sem um pingo de hesitação, ele quebrou o selo e ativou o poder do artefato. Uma energia sinistra foi liberada na arena, envolvendo completamente Lin Moyu. Era uma magia projetada especificamente para selar as habilidades de um invocador. Moyu sentiu na mesma hora. Sua conexão com a necromancia foi cortada e a habilidade de invocar esqueletos, sua principal arma, havia sido completamente selada. Ling Zhen explodiu em uma risada maníaca. Ele se gabou de ter usado um talismã de selo, uma arma feita sob medida para anular inimigos como Moyu. Com a principal ameaça neutralizada, Ling Zhen preparou seu ataque mais forte. Ele prometeu que, mesmo que não pudesse matar o oponente, o faria sentir a dor excruciante do fogo. De longe,
Um dos espectadores observava com desdém. Ele desafiou Lin Moyu a mostrar por quanto tempo conseguiria resistir agora que estava em total desvantagem. Enquanto isso, os anciões da academia analisavam a situação. Eles reconheceram o talismã como um item raro, algo que Ling Zhen não deveria ter. A conclusão era óbvia. Alguém poderoso estava por trás, mirando em Lin Moyu. Mas o ataque de fogo encontrou uma defesa inesperada. Moyu ativou sua armadura esquelética, considerando o plano do oponente uma completa estupidez. A confiança de Ling Zhen se desfez em um instante. O sorriso de vitória congelou em seu rosto, dando lugar ao mais puro choque e incredulidade. Enquanto as chamas rugiam ao seu redor, Lin Moyu permaneceu completamente intocado. A armadura o protegia, tornando o ataque de fogo totalmente inútil. Desesperado, Ling Zhen tentou atacar de novo, mas sua magia se dissipou no ar. Ele não conseguia entender por que suas habilidades não surtiam efeito contra Moyu. À distância, o desespero tomou conta de Ling Zhen. Ele não podia acreditar no que via e, num último esforço, lançou um grito de fúria. A resposta de Moyu foi avassaladora. A energia de sua armadura não apenas o defendeu, mas começou a avançar contra as chamas de Ling Zhen. O poder de fogo foi completamente engolido. A arena se tornou um campo de batalha entre duas forças, e a de Moyu era claramente superior. Com um olhar de puro desprezo, Lin Moyu questionou se Ling Zhen já tinha terminado. Ele afirmou que a habilidade do oponente era simplesmente fraca demais. Sem esperar por uma resposta, Moyu contra-atacou. Ele liberou a Chama da Alma, uma técnica devastadora, diretamente contra seu adversário. O impacto foi brutal e instantâneo. Ling Zhen foi completamente engolido pela energia, seu corpo se contorcendo em pura agonia. O poder de Moyu era avassalador, e não havia nada que Ling Zhen pudesse fazer para resistir ao ataque que o consumia por completo. No último segundo, uma proteção mágica foi ativada sobre o corpo caído de Ling Zhen, uma tentativa de salvá-lo da beira da morte. Os espectadores mal conseguiram processar o que viram. Para eles, o veterano foi derrotado em um piscar de olhos, de forma instantânea e humilhante. Com o fim da batalha, um item brilhante ficou para trás no chão, o espólio da vitória esmagadora de Lin Moyu. Moyu se aproximou do corpo caído e declarou o óbvio. Ling Zhen havia perdido. O jovem, aterrorizado, implorou para que ele não se aproximasse mais. Em puro desespero, Ling Zhen ofereceu pagar qualquer quantia em pontos. Naquele momento, nada mais importava, contanto que ele pudesse manter sua vida. Mas antes que a situação escalasse, uma terceira pessoa interveio, erguendo a mão para sinalizar que a disputa havia chegado ao fim. Um oficial da academia apareceu para mediar. Ele anunciou que, segundo o acordo da batalha, Ling Zhen agora devia 358 mil pontos a Lin Moyu. Ling Zhen ficou completamente em choque. O número era tão absurdo que ele mal conseguiu acreditar no que tinha acabado de ouvir. Ele questionou o valor em voz alta, incapaz de compreender como a dívida poderia ser tão alta. Desesperado, ele protestou com o oficial. Era impossível que um novato como Moyu tivesse tantos pontos para apostar. Ling Zhen estava basicamente o acusando de fraude. A insinuação de Ling Zhen irritou profundamente o oficial. Com um olhar severo, ele o confrontou perguntando se ele estava o chamando de mentiroso. Ling Zhen tentou se retratar, dizendo que não era isso que ele queria dizer. Mas o oficial não estava interessado em desculpas e simplesmente exigiu que ele entregasse os pontos que devia. Completamente derrotado, Ling Zhen admitiu em voz baixa que não tinha como pagar aquela quantia. A humilhação era total. O oficial então detalhou a sentença. Os 128 mil pontos de Ling Zhen seriam transferidos para Lin Moyu imediatamente. O resto da dívida deveria ser paga em 6 meses, ou ele seria expulso e a academia cobraria sua família. E no mesmo instante, a transferência foi feita. Lin Moyu observou tudo sem esboçar reação. Para ele, o assunto estava encerrado, e Ling Zhen não era mais um problema. Impressionada com o que viu, uma garota se aproximou de Moyu, perguntando como ele ficou tão forte e se poderiam explorar dungeons juntos. Ele simplesmente concordou. De repente,
Uma mensagem urgente chegou em seu comunicador. Era uma ordem para se preparar, pois partiriam para o campo de batalha de Yuan em 1 hora. Mo Yu ficou surpreso com a pressa. Sem tempo a perder, ele se virou e foi se preparar para a nova missão. A notícia se espalhou rápido. O grupo ficou chocado ao saber que o destino de Mo Yu era o campo de batalha de Yuan, a verdadeira linha de frente da guerra da humanidade contra o abismo. Um lugar de perigo extremo, mas também de grandes oportunidades. Antes de partir, Mo Yu fez uma parada rápida para vender um equipamento que não precisava mais. A venda rendeu cerca de 2 milhões de moedas de ouro. Com seu exército de esqueletos já formado, equipamentos extras não eram tão úteis para ele. Do lado de fora, o oficial de cabelo branco o aguardava. Ele ordenou a um velho chamado Meng que os levasse para o campo de batalha. Já no portal, o oficial deu um conselho a Mo Yu. Ele sabia que o jovem tinha 2 chances de entrar na torre, mas o avisou para esperar até sua segunda evolução, pois assim ele ganharia muito mais. O portal de teletransporte foi ativado, e em um piscar de olhos, eles chegaram. Diante deles, se estendia a paisagem sombria e imponente do campo de batalha de Yuan. A verdadeira guerra estava prestes a começar. O campo de batalha de Yuan era um lugar desolado e intimidador, vigiado por uma estrutura flutuante que parecia um olho gigante no céu. Ao chegar, Mo Yu se perguntou se aquele era mesmo o famoso campo de batalha. O lugar era exatamente como os rumores descreviam. Ele imediatamente sentiu uma aura familiar, mas muito mais forte e concentrada naquele lugar. Algo estava diferente ali. O oficial explicou que a estrutura no céu era o vigilante demoníaco, usado para monitorar o abismo e impedir que qualquer coisa de lá se infiltrasse. O local era fortemente guardado por soldados que não pareciam estar para brincadeira. E foi então que Mo Yu notou o emblema no ombro do oficial. Ele era um general divino de 5 estrelas. A presença do general fazia todos os soldados se curvarem em respeito. Sua autoridade era inquestionável. Mo Yu ficou impressionado com a influência do homem. O general, percebendo seus pensamentos, disse que sabia o que ele estava pensando. O general o levou até um escritório de processamento de insígnias para sargentos. Era hora de oficializar a entrada de Mo Yu. Sem rodeios, o general pediu ao atendente que fizesse uma insígnia de sargento para seu companheiro. O atendente, sem nem olhar para cima, resmungou sobre quem era o idiota que estava o incomodando. Só que, ao levantar os olhos, a primeira coisa que ele viu foi o emblema de general divino de 5 estrelas. O pânico tomou conta. O atendente se levantou de um salto e cumprimentou o general com o rosto pálido de medo. O general disse que eles estavam com pressa. Desesperado, o funcionário garantiu que faria tudo imediatamente, sem mais nenhuma reclamação. Enquanto isso, todos ao redor se perguntavam quem era aquele jovem. Como ele conseguiu que um general divino o acompanhasse pessoalmente para fazer uma simples insígnia? O general Bai explicou que a insígnia servia para contar quantos monstros abissais Lin Mo Yu matasse em batalha. Era um registro de seus feitos. Ele continuou detalhando o sistema de patentes militares. Começava no branco, o mais baixo, e subia até o roxo, o posto de general. As estrelas representavam as conquistas dentro de cada patente, e a cada 10, o soldado era promovido. O posto do general Bai era tão alto que só existiam 10 como ele em todo o império. Com a insígnia em mãos, Lin Mo Yu disse que ainda havia um lugar para onde precisavam ir. O general o levou até o Salão dos Heróis, um lugar sagrado onde os ancestrais que morreram em batalha eram reverenciados. Ali, as almas dos heróis permaneciam, ligadas ao império, como guardiões eternos. Diante dos espíritos, Bai Yuan fez uma prece. Ele pediu aos sábios imperiais que abençoassem seu júnior, Lin Mo Yu, em nome daqueles que juraram proteger o império mesmo após a morte. Em resposta à sua prece, uma das 3 torres divinas de Shenxia manifestou seu poder. O general informou que a Torre da Destruição havia concedido a Lin Mo Yu uma marca espiritual. Essa marca era, na prática, uma segunda vida. Se o jovem caísse no campo de batalha, haveria uma forma de ressuscitá-lo. Lin Mo Yu ficou em choque. Ele entendeu que, para lhe dar essa chance, o general Bai havia consumido uma de suas próprias estrelas de mérito.
Um sacrifício enorme. Profundamente grato, o jovem agradeceu. O general disse para ele não se preocupar. A melhor forma de agradecer seria matar mais inimigos no campo de batalha. E então, começou a explicar sobre o lugar para onde iriam. Ele o levou até a fortaleza de guerra do Império, a Grande Muralha Eterna. Uma linha de defesa composta por 9 fortalezas que se estendiam por milhares de quilômetros. O general explicou que eles estavam na primeira fortaleza, a linha de frente. E com orgulho, afirmou que desde sua construção, a Grande Muralha Eterna jamais havia sido rompida pelos monstros abissais. O general continuou, explicando que a batalha mais perigosa acontecia antes mesmo de entrar na dungeon. Monstros abissais ficavam de tocaia na entrada, tornando a aproximação o momento mais arriscado de todos. Ele concluiu sua explicação com um olhar confiante. O general disse que tinha feito sua parte. O resto, agora, dependia inteiramente de Lin Moyu. E com isso, Lin Moyu pisou oficialmente no campo de batalha Yuan. Logo na entrada, um guarda o abordou, duvidando que um jovem como ele estivesse ali sozinho. O guarda o avisou que o monstro mais fraco era nível 30. Mas Lin Moyu apenas agradeceu e decidiu prosseguir mesmo assim. O jovem adentrou a área, notando que a visibilidade era péssima. A densa aura abissal tornava difícil enxergar qualquer coisa à frente. Do nada, um ataque surpresa veio da névoa. Era rápido e silencioso. Lin Moyu se defendeu instintivamente, mas não conseguia ver seu oponente. Ele percebeu que estava lutando contra um monstro invisível. O ataque revelou a forma do inimigo. Um guerreiro esquelético, um fantasma do campo de batalha. Sua habilidade de avaliação revelou a identidade da criatura. Um fantasma do campo de batalha. E o pior, ele possuía imunidade a ataques físicos. Como a habilidade sugeria, qualquer golpe físico era completamente inútil contra a criatura. Se ataques físicos não funcionavam, a solução era óbvia. Lin Moyu decidiu que era hora de testar seus ataques elementais. Ele então invocou seus esqueletos magos, um de fogo e outro de gelo, para lidar com a ameaça. A combinação de fogo e gelo colidiu diretamente com o fantasma, um ataque elemental que ele não poderia ignorar. Após derrotar o fantasma, um item inesperado surgiu: o sopro da alma. Lin Moyu ficou surpreso que um monstro comum pudesse dropar algo que continha a vontade dos mortos. Após caminhar por 2 horas pelo desolado campo de batalha Yuan, Lin Moyu finalmente se aproximava de uma dungeon. O lugar era tão perigoso quanto o general Bai havia descrito. Ao longe, ele pôde ouvir os sons de uma batalha, percebendo que não estava sozinho naquele território hostil. De repente, o chão começou a tremer. O confronto não estava distante, na verdade, estava vindo em sua direção e muito rápido. Do meio da poeira, um grupo de guerreiros surgiu correndo em pânico, fugindo de algo que os caçava sem piedade. Um deles gritou para Lin Moyu fugir, alertando sobre a presença de monstros abissais. Mas o jovem nem se moveu, apenas repetiu o nome das criaturas com um claro interesse. E então, a ameaça se revelou. Cães do Abismo de nível 31. Criaturas com status impressionantes que representavam um perigo real para qualquer um. Para o espanto dos fugitivos, os monstros mudaram de alvo e focaram em Lin Moyu. O guerreiro que o avisou já o considerava um homem morto. A brutalidade das criaturas era evidente. Uma delas devorou um dos caídos sem hesitar, provando que não teriam misericórdia. Mas Lin Moyu não tinha a menor intenção de correr. Pelo contrário, ele ativou sua habilidade e começou a invocar seu próprio exército. Seus guerreiros esqueleto de grau prata, todos no nível 22, ergueram-se do chão, prontos para o combate. Sem perder tempo, a matilha de cães do abismo avançou diretamente contra os esqueletos recém-invocados. O confronto foi imediato e caótico. As invocações de Lin Moyu interceptaram o ataque, dando início a uma batalha feroz. Os guerreiros esqueletos se moveram com uma precisão mortal, cercando e atacando as criaturas abissais com suas lâminas espectrais. Cada monstro derrotado era registrado em sua insígnia militar, garantindo pontos de mérito, exatamente como o general Bai havia explicado.
Mas o mais importante era que sua foice de Thanatos também ganhava experiência. Ele calculou que precisaria de uns 30 monstros para finalmente subir o nível da arma. Com os monstros já derrotados, Lin Moyu decidiu que eles ainda tinham uma última utilidade. Ele ativou a habilidade Explosão de Cadáveres, usando os corpos no chão para aniquilar o resto da horda de uma só vez. O plano era perfeito. Além de ganhar os pontos de mérito, a experiência acumulada finalmente faria sua foice de Thanatos subir de nível. E a recompensa foi ainda melhor do que o esperado. Ao evoluir, a foice não só ficou mais forte, como também ganhou novos atributos, uma surpresa que agradou Lin Moyu. A explosão em cadeia não passou despercebida. Um dos soldados que observava de longe ficou em choque, sem entender que tipo de habilidade poderia causar tamanha destruição. Ele nunca tinha visto uma profissão que pudesse invocar criaturas mortas-vivas e depois usá-las como bombas. Para ele, aquele jovem só podia ser um profissional de altíssimo nível. Para o soldado, aquilo significava que eles estavam salvos. Mas, na escuridão, a entidade que controlava os monstros sentiu a morte repentina de suas criaturas e não entendeu o que aconteceu. A criatura ponderou se seus cães teriam encontrado um profissional poderoso. Sem se preocupar muito, decidiu que a solução era simples: apenas enviar mais. Enquanto isso, Lin Moyu chegou ao seu próximo destino, o posto da linha de frente do dragão, uma dungeon de nível 26. Perto de uma fogueira, outros aventureiros notaram sua presença. Eles o julgaram pela aparência. Um jovem de no máximo 20 anos, com a patente mais baixa possível, um soldado raso. Um dos homens, vendo que Lin Moyu estava sozinho, se aproximou. Ele ofereceu um lugar em seu grupo, dizendo que poderiam ajudá-lo por serem da mesma terra. Lin Moyu, no entanto, recusou a oferta. Ele não precisava de ajuda, pois seu objetivo era outro. Ao ver que a dungeon tinha uma dificuldade inferno, Lin Moyu decidiu que era hora de um desafio de verdade, já que os níveis pesadelo estavam ficando fáceis. O outro grupo ainda tentou insistir, dizendo que não importava o nível dele, eles o ajudariam a passar. Afinal, não podiam deixar o que consideravam o futuro de Shenxia morrer de forma tão tola. Mas já era tarde demais. Antes que pudessem terminar a frase, Lin Moyu simplesmente entrou na dungeon, sozinho. A atitude dele atraiu a atenção de outro grupo. Um homem de cabelo prateado zombou, dizendo que o pessoal de Shenxia adorava se exibir e que entrar sozinho era suicídio. Ele decidiu investigar a situação. Ele pegou um dispositivo, um detector de dungeons. O homem explicou que o aparelho podia mostrar quantas equipes estavam em cada nível de dificuldade e, mais importante, se havia alguma baixa. O resultado no detector deixou todos em choque. Na dificuldade Inferno, o histórico era brutal. Apenas uma equipe já havia tentado, e somente um único sobrevivente conseguiu sair de lá. A multidão não acreditou no que via. Eles confirmaram que Lin Moyu entrou sozinho, chamando o jovem de tolo e suicida. Para eles, era a maior estupidez que já tinham visto, especialmente vindo de alguém de Shenxia. O homem de cabelo prateado, aproveitando a situação, provocou o grupo de Shenxia. Com um sorriso debochado, ele perguntou quanto tempo achavam que o garoto aguentaria lá dentro. A provocação funcionou. Um dos guerreiros de Shenxia se irritou e mandou ele calar a boca. O homem recuou, dizendo que era apenas uma brincadeira, mas notou como eles levavam a dignidade a sério. Mas o aviso foi claro. O guerreiro de Shenxia o mandou ter cuidado com as palavras, questionando a ousadia de alguém do país Yubis em provocar a nação deles daquela forma. Apesar da raiva, o guerreiro parecia pensativo. Ele sabia que Lin Moyu devia ser um talento extraordinário para chegar ali sozinho, mas temia que o futuro de Shenxia estivesse se jogando para a morte. Enquanto isso, do lado de dentro, a realidade era outra. Lin Moyu chegou ao posto avançado do dragão. A atmosfera era completamente diferente do nível pesadelo. Ele sentiu na hora que alguma coisa ali estava sendo restringida. Logo ele entendeu o que era. O uso de itens estava bloqueado. Isso significava que sua pedra de teleporte, sua única rota de fuga, era inútil. Não havia como voltar atrás.
e os inimigos não demoraram a aparecer. Ao avistar as criaturas na escuridão, Lin Moyu teve certeza de que os monstros daquele lugar seriam absurdamente fortes. Eram lanceiros dragão, monstros de elite do nível inferno. Sem hesitar, as criaturas avançaram em sua direção. Lin Moyu finalmente entendeu o que era a dificuldade inferno. Os atributos de um único soldado inimigo já superavam em muito os de seus esqueletos e até mesmo os de monstros de elite de outras dungeons. A tela de status confirmou a brutal diferença. O lanceiro dragão tinha o dobro da força de seus melhores esqueletos. A desvantagem era gigantesca. Imediatamente, os inimigos usaram sua habilidade especial, uma varredura de lança. Era um ataque em área, projetado para dizimar múltiplos alvos de uma só vez. O ataque dos lanceiros dragão não só causou dano, mas também atordoou seus esqueletos. E o pior, Lin Moyu percebeu que qualquer soldado destruído ali não poderia ser ressuscitado. Cada perda era permanente. Com as tropas paralisadas e vulneráveis, os inimigos não perderam tempo. Um a um começaram a despedaçar o exército indefeso do necromante. Vendo sua linha de frente ruir, Lin Moyu não ficou parado. Ele deu a ordem para seus magos se prepararem para o contra-ataque. Enquanto isso, os guerreiros esqueleto que não foram atordoados avançaram, tentando desesperadamente segurar os lanceiros dragão e ganhar tempo para a retaliação. E então, uma chuva de fogo consumiu os inimigos. O ataque coordenado funcionou, e os primeiros monstros de elite caíram, rendendo uma quantidade absurda de experiência. Apesar da pequena vitória, Lin Moyu sabia que o problema principal continuava. Seus esqueletos não tinham como se defender do atordoamento, e se fossem cercados, seria o fim. Mas em vez de medo, ele sentiu uma empolgação. Depois de tantas dungeons fáceis, finalmente encontrou um desafio que exigia estratégia de verdade. Do chão da floresta, os lanceiros dragão finalmente localizaram a posição de Lin Moyu e de suas unidades restantes, prontos para o próximo assalto. Observando a agilidade dos inimigos, Lin Moyu traçou um novo plano. Ele decidiu usar alguns esqueletos como isca para agrupar os monstros e então eliminá-los todos de uma vez. A tática funcionou perfeitamente. Os lanceiros dragão, focados nos alvos fáceis, correram direto para a armadilha que o necromante havia preparado. E no momento exato, a armadilha foi ativada. Só que a armadilha não era de Lin Moyu. Do nada, seus esqueletos foram imobilizados por uma força invisível, completamente presos no lugar. Eram as algemas de vento, uma magia de contenção. O ataque não veio dos guerreiros, mas de magos inimigos escondidos nas sombras. Lin Moyu ficou chocado. Aqueles monstros não eram apenas brutos. Eles tinham magos, usavam feitiços e demonstravam um nível de inteligência e coordenação que ele não esperava. Com suas iscas presas e destruídas, o sistema anunciou mais 2 baixas. Ele admitiu para si mesmo que, se tivesse poucos soldados, essas perdas teriam sido devastadoras. O inimigo achou que tinha a vantagem, mas Lin Moyu rebateu a provocação. Ele tinha muito mais soldados do que eles imaginavam, e a perda de alguns não significava nada. Em resposta ao ataque coordenado, Moyu liberou uma onda de poder avassaladora, incinerando completamente a linha de frente inimiga. As notificações de sistema começaram a pipocar. Um por um, os lanceiros dragão de nível 60 foram derrotados, rendendo uma quantidade massiva de experiência e materiais. Mas o protagonista não parou por aí. Os lanceiros eram apenas a isca. Seu verdadeiro alvo eram os magos que se escondiam nas sombras. Com um olhar focado, ele mirou na fonte do problema. Lin Moyu reconheceu a inteligência dos monstros. Eles sabiam que precisavam eliminar seus magos primeiro, só que já era tarde demais. Ele ativou a Chama da Alma. O mago dragão inimigo foi instantaneamente consumido pela habilidade. Outra notificação confirmou a eliminação e a recompensa em experiência. E então, um item raro apareceu. Um chifre de dragão. Era exatamente um dos 4 materiais que o General Bai havia pedido para ele coletar. Ele percebeu que a sorte não estaria sempre ao seu lado. A taxa de obtenção era baixíssima, o que significava que ele teria que limpar a masmorra várias vezes. Isso exigia uma nova tática.
Ele decidiu que usaria a explosão de cadáveres para não correr o risco de ficar sem seus guerreiros esqueleto. Quando a nova horda de inimigos avançou, Lin Moyu preparou seu primeiro feitiço para controlar o campo de batalha. A Maldição Lenta. Correntes de energia prenderam os monstros no lugar, reduzindo drasticamente a velocidade deles e criando a abertura perfeita para o ataque. Com os alvos imobilizados, ele deu o comando para seus magos esqueleto. Era hora de atacar com força total. Enquanto isso, em outro lugar, o General Bai servia chá para uma visita. O visitante, um homem de aparência imponente, quebrou o silêncio, perguntando se o general já havia terminado o que estava fazendo. O emblema no peito do visitante indicava sua alta patente. Ele era alguém importante, e a conversa com o General Bai era séria. O general questionou a decisão do visitante, lembrando que ele até mesmo deu a Lin Moyu a impressão espiritual. O homem de cabelo prateado defendeu sua escolha. Ele argumentou que a vida daquele garoto era importante e que muitos gênios da raça humana já haviam morrido. Ele então revelou seu plano. Deu a Moyu uma tarefa para coletar materiais raros, forçando-o a ir para o perigoso posto da linha de frente do dragão. Seria uma forma de treinamento. O General Bai apontou que os materiais tinham uma taxa de obtenção baixíssima na dificuldade pesadelo. Mas o visitante confirmou que era exatamente esse o plano e que deu a Moyu um talismã para que ele pudesse repetir a masmorra várias vezes. Contudo, o general lembrou que aquela masmorra também tinha a dificuldade inferno. O visitante ficou visivelmente preocupado, questionando se o garoto teria escolhido um desafio tão extremo. O homem de cabelo prateado se desesperou, percebendo que esqueceu de avisar Moyu sobre a enorme diferença entre as dificuldades. Mas o general o tranquilizou, lembrando que o garoto já tinha provado seu valor e que a impressão espiritual o impediria de morrer. O visitante então levantou uma hipótese. E se Lin Moyu realmente conseguisse concluir a masmorra na dificuldade inferno? O general apenas sorriu, admitindo que isso seria simplesmente incrível. Enquanto isso, na masmorra, Lin Moyu lamentava sua sorte. Depois de derrotar 20 magos dragão, ele havia conseguido apenas 2 dos chifres de que precisava. Ele observou o castelo à distância, confirmando suas suspeitas. Os monstros eram fortes e, pior, sabiam como combinar seus ataques. Esse era o verdadeiro nível de uma masmorra na dificuldade inferno. O caminho até o chefe da masmorra seria longo e brutal. O necromante se preparou para o próximo combate, reunindo sua energia para o que viria a seguir. Ao avançar, Moyu se deparou com uma nova ameaça: arqueiros com habilidades de controle de grupo. Isso complicava tudo, pois agora ele entendia que cada tipo de monstro dropava um material diferente. Sem hesitar, ele deu a ordem para seus guerreiros esqueleto avançarem e abrirem caminho. Mas antes que pudesse sequer reagir, uma de suas invocações mais fortes foi instantaneamente destruída. O poder do inimigo era muito maior do que ele imaginava. O inimigo era desconhecido, mas sua força e velocidade eram absurdas. Moyu mal conseguiu se defender do golpe surpresa, sem nem entender o que o havia atingido. E logo em seguida, outro guerreiro esqueleto foi destruído. Os ataques vinham sempre pelas costas, de forma implacável, e Moyu não conseguia impedir. Se era um monstro invisível, a solução era simples: usar magias em área para forçá-lo a aparecer. Moyu não perdeu tempo e preparou seus feitiços mais amplos. A magia foi lançada, cobrindo toda a área na esperança de acertar qualquer coisa que estivesse escondida ali. E funcionou. O ataque em área finalmente revelou o inimigo. Um assassino de elite, rápido e letal, que até então estava completamente invisível. Moyu finalmente entendeu. Eram assassinos de elite que usavam invisibilidade para aplicar golpes fatais. Por isso, seus guerreiros caíam com um único ataque. Mas ele também descobriu a fraqueza deles. Uma vez que fossem atingidos, a invisibilidade era quebrada e toda a vantagem desaparecia. Agora que estavam visíveis, os assassinos não eram páreo para o exército de Moyu. E com a derrota deles, o necromante descobriu que eram eles que dropavam o coração de dragão. Só que a batalha não tinha acabado. No topo das construções, arqueiros se preparavam para atacar, usando flechas de aprisionamento e chuvas de flechas. Mas Moyu já esperava por isso.
Com um timing perfeito, ele ativou uma defesa que bloqueou o ataque surpresa dos arqueiros. E com os inimigos agrupados, era a hora perfeita para sua tática favorita. Ele ativou a explosão de cadáveres, usando os corpos dos assassinos caídos como bombas. Os arqueiros não tiveram tempo de reagir. A explosão em cadeia eliminou todos eles de uma só vez, garantindo uma quantidade massiva de experiência para o necromante. Com a poeira baixando, Moyu percebeu que os arqueiros dropavam a essência de sangue. Agora, só faltava um item da lista: o núcleo. O chefe da masmorra era o próximo. Com os últimos assassinos dragão fora do caminho, a experiência continuava a subir. O campo de batalha finalmente estava livre para o verdadeiro desafio. Moyu olhou ao redor das ruínas, procurando por seu alvo principal. Com todos os lacaios derrotados, só restava uma pergunta: onde estava o chefe da masmorra? De repente, a enorme estátua no centro do pátio começou a tremer. Rachaduras surgiram em sua superfície de pedra, quebrando o silêncio do lugar. Pedaços de rocha começaram a cair, revelando que aquilo não era apenas uma decoração. Algo estava despertando lá dentro. A casca de pedra se quebrou, revelando a verdadeira forma do chefe. Uma criatura demoníaca alada. A força de sua aparição foi o suficiente para jogar Moyu para trás. Ao analisar os atributos do monstro, Moyu sentiu um calafrio. A criatura era muito mais forte que o Deserto Tirano, o último chefe que ele havia enfrentado. O monstro aterrissou com um impacto que tremeu o chão. E sem perder um segundo, avançou com uma velocidade absurda, pronto para esmagar o intruso. Mas Moyu não ia deixar a criatura ditar o ritmo da luta. Ele imediatamente lançou sua maldição lenta para tentar conter o avanço do chefe. As correntes de energia da maldição se prenderam ao corpo do monstro, forçando-o a parar no meio do caminho. A criatura rugiu de fúria, sentindo seus movimentos serem restringidos contra sua vontade. Com o chefe imobilizado, era a janela de oportunidade perfeita. Moyu ordenou que seus esqueletos atacassem com força total, aproveitando cada segundo da maldição. O ataque combinado levantou uma nuvem de poeira. Por um instante, Moyu se perguntou se o dano massivo tinha sido o suficiente para ferir gravemente o chefe. Mas a esperança durou pouco. Uma de suas habilidades, a resistência a buffs, foi ativada. Moyu percebeu, alarmado, que sua maldição lenta estava perdendo o efeito. Livre das correntes, o chefe não perdeu tempo e liberou um ataque em área devastador. Vários dos guerreiros esqueleto de Moyu foram instantaneamente destruídos pela fúria do monstro. O ataque do chefe foi devastador, e um aviso do sistema confirmou a perda de mais 4 guerreiros esqueleto. A situação estava ficando crítica. O monstro avançou com uma fúria implacável, determinado a esmagar o exército de Moyu antes que ele pudesse se reorganizar. Em um instante, o campo de batalha foi varrido por uma onda de poder que dizimou ainda mais as tropas de mortos-vivos. Moyu percebeu que a habilidade de atordoamento do chefe era perigosa demais. Ele não podia mais perder seus esqueletos daquele jeito, então decidiu invocar sua carta na manga, o General Morto-Vivo. Uma figura imponente surgiu ao seu lado, emanando uma aura poderosa. Era a habilidade Influência Militar, a contramedida que Moyu esperava que virasse o jogo. Com a nova presença em campo, os esqueletos foram envolvidos por uma energia protetora, prontos para enfrentar a próxima investida. No entanto, Moyu notou que a proteção não anulava completamente o efeito do atordoamento, apenas reduzia sua duração. Mas isso era o suficiente. Ele explicou que, com a habilidade de atordoamento do chefe se tornando inútil, seus esqueletos não teriam mais nada a temer. Como se para testar essa teoria, o chefe da masmorra começou a canalizar uma quantidade massiva de energia para um novo ataque. O monstro liberou sua habilidade mais poderosa, um atordoamento em área projetado para paralisar todo o exército de uma só vez. A onda de choque varreu o campo de batalha, atingindo cada um dos guerreiros de Moyu. Só que desta vez, a influência militar do general entrou em ação, criando uma barreira que neutralizou o pior do impacto. Com um sorriso confiante, Moyu declarou que, agora que a habilidade de controle do chefe havia falhado, era a sua vez de atacar.
O chefe da masmorra não podia acreditar. Sua principal arma tinha sido completamente anulada. Encarando a criatura surpresa, Moyu se preparou para o contra-ataque. O momento de virar a batalha finalmente havia chegado. O guardião lançou um último ataque desesperado, mas a armadura de esqueleto de Moyu absorveu todo o impacto. Ele percebeu surpreso que a habilidade não só o protegeu, como também anulou o efeito de atordoamento. Com a defesa do chefe completamente quebrada, Moyu não perdeu tempo. Ele ergueu a mão e deu a ordem final para seu exército de mortos-vivos avançar. A hora do contra-ataque havia chegado. O ataque combinado foi avassalador. A criatura, que antes dominava o campo de batalha, agora só podia gritar em agonia enquanto era despedaçada. Uma torrente de poder consumiu o guardião por completo. O monstro, que parecia invencível momentos atrás, não teve a menor chance de se defender. E com isso, o guardião da sentinela foi derrotado. Uma enxurrada de notificações surgiu, confirmando a vitória e listando as recompensas. Experiência massiva, um set completo de armas e 2 núcleos de dragão. Moyu já esperava pelos núcleos, mas o resto o pegou de surpresa. Ele não imaginava que conseguiria o item para sua segunda troca de classe tão cedo, e muito menos um título único, Rei da Guerra do Dragão. A experiência da batalha o fez subir de nível instantaneamente. O novo título aumentou todos os seus atributos e ainda reduziu o custo de suas habilidades pela metade. Seu poder deu um salto absurdo. Ele analisou seus novos status com um olhar sério. A diferença de poder era gritante. Enfrentar a masmorra na dificuldade infernal tinha valido cada segundo do risco. Suas habilidades também haviam se fortalecido, e seu espaço de invocação agora comportava um exército de 140 guerreiros e 70 magos esqueleto. Seus servos mortos-vivos também evoluíram com ele. Tanto os guerreiros quanto os magos alcançaram o nível 23, com atributos muito mais altos do que antes. Moyu refletiu sobre a batalha. A dificuldade infernal era um desafio extremo, mas a experiência e os equipamentos obtidos faziam todo o esforço valer a pena. Após a vitória, ele continuou avançando pelo posto avançado. O cenário era desolador, um campo de batalha coberto por corpos e destruição. De repente, um cheiro forte de sangue tomou conta do ar, muito mais intenso do que o da batalha que ele acabara de travar. Alguma coisa estava errada. Ele se aproximou de um dos corpos caídos, tentando entender o que havia acontecido ali. Aquilo não parecia ter sido obra de um único monstro. E então, das sombras, os responsáveis pelo massacre surgiram. Cães do abismo, criaturas ferozes e ágeis, que o cercaram imediatamente, prontas para atacar. Assim que saíram das sombras, as criaturas foram identificadas como cães do abismo. Sem tempo para pensar, Lin Moyu se viu completamente cercado por uma matilha faminta que avançava para o ataque. Mas ele não hesitou. O jovem liberou um de seus ataques mais poderosos, um golpe de fúria que varreu a área e atingiu em cheio as criaturas que vinham em sua direção. A expressão de Lin Moyu era de pura determinação. Ele não iria recuar, não importava quantos inimigos estivessem em seu caminho. O impacto do golpe foi devastador, arremessando uma das feras para longe com a força do ataque. A habilidade abriu um caminho temporário no meio da horda, dando a ele um breve momento para respirar. De repente, um grupo de soldados apareceu no meio da confusão, gritando para que todos agissem rápido enquanto tentavam conter o avanço dos monstros. Eles formaram uma barreira protetora, e o líder ordenou que Moyu usasse a pedra de transporte para fugir. O plano deles era se sacrificar para garantir a fuga do jovem. Moyu então perguntou o que estava acontecendo. O soldado, visivelmente tenso, explicou que o abismo havia liberado um número incontável daquelas criaturas, cercando a todos. Foi aí que Lin Moyu entendeu. Aqueles soldados poderiam ter escapado, mas escolheram ficar para proteger os aventureiros que, como ele, sairiam da dungeon sem saber do perigo lá fora. A situação era desesperadora. Em outro ponto do campo de batalha, um grupo inteiro de aventureiros foi completamente massacrado, sem a menor chance de escapar. A mulher do grupo usou um artefato e confirmou que não havia mais ninguém dentro da dungeon. Lin Moyu era o último. Com isso, o soldado se preparou para abrir caminho à força.
mas ao se virar, o soldado ficou chocado ao ver que Moyu não tinha se movido. Ele não entendia por que o jovem ainda estava ali, em vez de aproveitar a chance para fugir. Lin Moyu apenas o encarou com um olhar calmo e confiante. Fugir nunca foi uma opção para ele. Em vez de pegar uma pedra de transporte, ele ergueu seu cajado. Sua intenção era clara. Ele não ia a lugar nenhum até limpar aquele lugar de todos os monstros. E das sombras, um exército de mortos-vivos respondeu ao seu chamado. Uma legião de esqueletos magos surgiu do nada, prontos para a batalha. Com o exército de esqueletos invocado, a batalha começou instantaneamente. Uma onda de explosões e poder mágico varreu a linha de frente dos monstros. A legião de Lin Moyu colidiu com a horda de cães do abismo. Era um confronto brutal, onde os mortos-vivos não demonstravam medo nem hesitação. Os soldados que assistiam de longe ficaram sem palavras. Eles não entendiam o que estava acontecendo, nem de onde tantos esqueletos poderosos poderiam ter surgido. E a horda inimiga não parava de crescer. Uma maré interminável de monstros sombrios avançava das profundezas da masmorra. Apesar do caos, Lin Moyu permaneceu calmo. Os soldados perceberam que os temíveis cães do abismo não eram páreo para o exército de esqueletos dele. Com a situação sob aparente controle, Moyu se virou para o grupo e deu uma ordem clara, para eles recuarem e ficarem atrás dele. O soldado não entendeu o motivo, mas Lin Moyu não tinha tempo para explicações. Ele já estava se preparando para seu próximo movimento. Ele avisou que usaria uma habilidade de ataque em área e que eles poderiam ser pegos no fogo cruzado. Uma energia perigosa começou a se formar em sua mão. Então, Lin Moyu liberou a técnica Explosão de Cadáveres, usando os corpos dos inimigos caídos como combustível para uma detonação em massa. O poder da explosão deixou os soldados apavorados. Eles nunca tinham visto uma habilidade tão aterrorizante e se perguntavam que tipo de poder era aquele. A carnificina rendeu frutos imediatos. O emblema no peito de Moyu brilhou, indicando que ele havia sido promovido e ganhado pontos de contribuição. E não foi só isso. Sua foice de Thanatos também subiu de nível. Com tantas recompensas, Moyu decidiu que não podia simplesmente deixar os soldados irem embora. Assistindo a mais uma demonstração de poder, os soldados começaram a especular. Aquele nível de força só podia pertencer a um aluno de elite. Isso explicava sua coragem. A ficha finalmente caiu. Eles se deram conta de que aquele era o jovem que entrou sozinho na dificuldade inferno. E ele não só sobreviveu, como estava dominando o lugar. O emblema em seu peito brilhava intensamente, um símbolo claro de seu novo status e do poder avassalador que ele havia acabado de demonstrar. A foice de Thanatos não só subiu de nível, como também fortaleceu seu atributo espiritual. Lin Moyu sentiu que a arma escondia um poder ainda maior, algo que ele mal começava a entender. Agora mais forte, o jovem olhou para o horizonte desolado e desejou que mais monstros do abismo aparecessem. Ele precisava de mais inimigos para continuar evoluindo. Enquanto isso, outros aventureiros observavam a mesma cena, mas com um sentimento oposto. Um deles estava aliviado por terem sobrevivido, enquanto o outro se preocupava com um possível novo ataque em larga escala do abismo. O homem de armadura se aproximou e se apresentou formalmente. Ele era Shi Xingan, um paladino nível 31 da Academia Xiajing, a mesma de Moyu. Em resposta, o protagonista também se apresentou, Lin Moyu, um necromante nível 23 da mesma academia. O aperto de mão selou o encontro entre os dois estudantes. Shi Xingan pareceu surpreso, mas também amigável. Pela diferença de nível e classe, ele percebeu que Moyu era seu calouro na academia. A resposta de Moyu foi ainda mais chocante. Ele não era apenas um calouro, mas sim da turma daquele ano, tendo participado da cerimônia de abertura no dia anterior. A revelação caiu como uma bomba. O paladino e seus companheiros ficaram sem palavras. Um aluno que mal havia começado as aulas já estava naquele campo de batalha avançado? A ideia era absurda. Lin Moyu apenas confirmou o fato com uma calma desconcertante. Para ele era apenas a verdade, mas para os outros era algo que desafiava toda a lógica. O grupo de A Paciência do Líder finalmente se esgotou.
A falha era inaceitável, e o responsável por ela só pôde baixar a cabeça, envergonhado. A cena, claro, não passou despercebida pelo resto do grupo. O guerreiro experiente elogiou o rapaz, genuinamente impressionado por ele ter enfrentado uma missão de dificuldade infernal sozinho. O jovem, no entanto, respondeu com humildade, afirmando que não foi nada demais. O guerreiro, no entanto, não entendeu uma coisa. Se o grupo do jovem era tão forte, por que eles ainda não tinham entrado na dungeon? Ele questionou a hesitação deles, achando aquilo tudo muito estranho. A resposta para a pergunta dele era simples e brutal. A mulher explicou que eles já tinham tentado a dificuldade pesadelo e a tentativa quase custou a vida de todos. A culpa, segundo o grupo, era do guerreiro que não aguentava o dano. O companheiro de Xixingan lamentou a situação. Ele explicou que o escudo que precisavam não era vendido em lugar nenhum. Só quando o item dropasse na dungeon, eles poderiam tentar a dificuldade pesadelo novamente. Xixingan tentou tranquilizar seu amigo. Ele garantiu que o item iria dropar logo, e se não, ele mesmo compraria outro escudo de grau ouro para resolver o problema. Lin Moyu, que ouvia a conversa, decidiu se aproximar e intervir. Antes que ele pudesse falar, Xixingan ofereceu vender-lhe alguns equipamentos. Ele exibiu o conjunto Posto de Sentinela, descrevendo-o como um dos melhores itens de ouro, perfeito para quando o jovem chegasse ao nível 30. Mas Lin Moyu tinha outros planos. Ele simplesmente invocou um item de seu inventário. Do nada, ele materializou o exato escudo que o grupo tanto procurava. Ele então perguntou calmamente se era daquele item que eles precisavam. A reação foi de puro choque. Xixingan e seu companheiro não conseguiam acreditar no que estavam vendo. E não era um escudo qualquer. Era o escudo do Posto de Sentinela do Inferno. Uma versão muito mais rara e poderosa do que eles esperavam encontrar. Gaguejando, Xixingan perguntou a Lin Moyu onde ele tinha conseguido um item tão raro. A ficha começou a cair. O guerreiro ligou os pontos e perguntou se o item tinha sido dropado pelo chefe da dificuldade infernal. Lin Moyu apenas confirmou. O resto do grupo também ficou pasmo. Eles não conseguiam processar a ideia de que Lin Moyu tinha realmente completado a dificuldade infernal sozinho. E mais uma vez, com a maior tranquilidade do mundo, o jovem confirmou que sim. A cena era surreal. Um calouro nível 23, segurando um item de drop infernal que ele conseguiu sozinho. Para o grupo experiente, aquilo parecia simplesmente impossível. Lin Moyu então entregou o escudo para Xixingan. No momento em que o guerreiro o equipou, completando seu conjunto, um efeito especial foi ativado. Um pilar de luz dourada subiu aos céus, um sinal inconfundível para todos na área. Alguém tinha acabado de completar o lendário conjunto Posto de Sentinela. Xixingan ficou sem palavras, tentando oferecer o que tinha em troca do escudo. Ele se sentia envergonhado por não poder pagar o valor real do item que Lin Moyu havia lhe dado. Mas Lin Moyu dispensou a oferta. Ele disse que era apenas um equipamento de grau ouro, e que não valia tanto assim, minimizando o gesto para não constranger o guerreiro. Com o set completo, a confiança do grupo foi restaurada. Eles agradeceram imensamente a Lin Moyu, declarando que agora finalmente poderiam enfrentar a dificuldade pesadelo. Xixingan decidiu que era melhor eles partirem, já que o pilar de luz certamente atraiu muita atenção. Ele se despediu, agradecendo a Moyu mais uma vez antes de ir com sua equipe. Longe dali, em outro lugar, um cristal de comunicação foi esmagado sem hesitação. Uma mensagem foi enviada através do espaço, abrindo um canal direto para uma presença sombria e poderosa. Do outro lado, uma entidade demoníaca respondeu ao chamado, confirmando que estava pronta para obedecer às ordens de seu mestre. De volta à entrada da dungeon, Xixingan se despedia, animado. Ele disse que seu grupo iria se preparar para o próximo ataque, algo que ele esperava há muito tempo. Nesse momento, um novo grupo chegou, e a atenção de todos se voltou para eles. O líder era um cavaleiro sagrado, uma classe lendária, e vinha da prestigiada Academia Gendan. A admiração no ar era palpável, especialmente vinda de uma das integrantes do novo grupo. Lin Moyu, no entanto, apenas observava a cena com uma calma indiferente.
De repente, o olhar da garota de cabelo rosa mudou. Ela pareceu notar alguém que desviou completamente sua atenção do Cavaleiro Sagrado. Ela se virou para Lin Moyu, surpresa por encontrá-lo ali. O jovem respondeu que estava apenas terminando uma tarefa, como se não fosse nada demais. A interação não passou despercebida pelo Cavaleiro Sagrado, que lançou um olhar cortante na direção deles, claramente incomodado com a súbita mudança de foco. Xi Xingan e seu amigo observavam de longe, achando graça da situação. Parecia que um pequeno drama estava prestes a começar bem na frente deles. A garota, no entanto, continuou a conversa com Moyu. Ela comentou com um sorriso que uma simples tarefa como aquela seria fácil demais para alguém como ele. Com um sorriso confiante, a garota adivinhou a missão de Moyu: obter o núcleo do dragão, um item raro que só o chefe da dungeon dropava. Moyu confirmou, mas ela logo revelou que também estava atrás do mesmo item. Parece que os dois tinham o mesmo objetivo, para a surpresa dele. Nisso, o homem que a acompanhava foi formalmente apresentado. Seu nome era Zhou Lesheng, um imponente cavaleiro sagrado de nível 30. A tensão entre Zhou Lesheng e Lin Moyu era palpável. Um cavaleiro nível 30 contra um necromante nível 23, com a garota no meio, claramente se divertindo com a situação. Ela ficou impressionada com o nível de Moyu, admitindo que ela mesma era apenas nível 21. O jovem então se ofereceu para ajudá-la nas dungeons, como faziam antigamente. Yi Ji aceitou a oferta na hora, mas Zhou Lesheng interrompeu a conversa. Ele claramente não estava feliz com aquele arranjo. O cavaleiro a lembrou do acordo que tinham, onde ele seria seu suporte, mas Yi o dispensou, afirmando que seu amigo sabia como ajudá-la e que não precisava mais dele. Zhou Lesheng não se conformou. Ele questionou como um necromante de nível tão baixo, que precisaria de ajuda para si mesmo, poderia sonhar em carregar alguém. A expressão de Yi mudou. A insistência e o desprezo de Zhou Lesheng pela capacidade de seu amigo estavam começando a irritá-la profundamente. Mesmo assim, o cavaleiro manteve sua posição. Ele avisou que se o plano dela falhasse, sua oferta de ajuda ainda estaria de pé. Uma clara provocação. Ignorando-o completamente, Yi se virou para Moyu e o tranquilizou, mostrando total confiança na habilidade dele. Para ela, a discussão estava encerrada. Com o assunto resolvido, ela mudou de foco e perguntou a Moyu qual dificuldade ele pretendia enfrentar, sugerindo os modos normal ou pesadelo. A resposta de Lin Moyu, no entanto, deixou Yi completamente em choque. A escolha dele não era nenhuma das opções que ela havia imaginado. Ela mal podia acreditar no que tinha ouvido. Dificuldade inferno. Após a confirmação de Moyu, o choque dela se transformou em um sorriso de admiração. Longe de sentir medo, Yi ficou empolgada. Ela confessou que sempre quis ver como era a dificuldade inferno, e agora finalmente teria a oportunidade. Enquanto isso, um jovem de cabelo azul pensava em Yi Ji, certo de que no dia seguinte ela o procuraria para limpar as dungeons juntos. Mal sabia ele que estava completamente enganado. Mas Yi Ji já estava em outro lugar. Junto de Lin Moyu, ela encarava a entrada intimidadora da dungeon de dificuldade inferno. Antes de entrarem, ela ativou um item, sorrindo com a nova proteção que Moyu havia lhe dado para a jornada perigosa que os aguardava. A decisão deles não passou despercebida. Outros aventureiros ficaram chocados, considerando a atitude deles um suicídio, já que a última equipe a ter sucesso era da elite da Academia Xiajing. Já dentro da dungeon, Moyu envolveu Yi Ji com uma aura protetora. Ele explicou que era apenas uma medida extra de segurança. Yi Ji, no entanto, mal sentiu a diferença. A presença de Moyu já era segurança o suficiente para ela, que se sentia completamente protegida ao lado dele. Quando os primeiros inimigos apareceram, Moyu já tinha um plano. Ele avisou que, contanto que evitassem as habilidades de controle dos monstros, a dungeon seria muito mais fácil. E ele estava certo. Em pouco tempo, as notificações de monstros derrotados começaram a aparecer. Moyu comentou que, na verdade, não era tão difícil assim. Yi Ji ficou impressionada. Ela disse que só ele seria capaz de dizer algo assim, já que a maioria das pessoas sofria até nas dungeons de dificuldade normal. Ele fazia tudo parecer fácil demais. A verdade é que Lin Moyu estava em outro nível.
Seus esqueletos avançaram com uma força avassaladora, limpando o caminho sem qualquer dificuldade. Observando a batalha, Yi percebeu o quanto ele havia se tornado mais forte. A admiração dela por Moyu só crescia a cada momento. Com a área limpa, Moyu aproveitou para perguntar sobre a missão dela, querendo saber se ela precisava de mais alguma coisa além dos núcleos de dragão. Ela explicou que sua segunda missão tinha 3 objetivos: obter um núcleo de dragão, alcançar o nível 25 e se tornar uma soldado de uma estrela. Para mostrar seu progresso e gratidão, Yi revelou um anel que havia criado. Ela explicou com orgulho que o anel foi feito com o núcleo do Rei Goblin que ele mesmo tinha lhe dado, um presente que ela transformou em poder. A tranquilidade foi quebrada por um ataque repentino. Lin Moyu reagiu no instante exato, puxando Yi para longe do perigo, enquanto uma de suas invocações interceptava o golpe. O combate foi rápido e brutal. O inimigo invisível não teve chance contra os reflexos apurados do necromante. A salvo nos braços de Moyu, Yi ainda processava o que tinha acabado de acontecer. O ataque veio do nada, e poderia ter sido o fim para ela. Ela então explicou que estavam lidando com monstros invisíveis, o que justificava a dificuldade infernal da missão. Felizmente, suas habilidades de assassina permitiam que ela os enxergasse. Com sua visão especial, Yi começou a apontar a localização exata de cada inimigo escondido, guiando os ataques de Moyu. A notificação de sistema confirmou o sucesso da estratégia. O assassino da tribo do dragão foi eliminado, rendendo uma boa quantidade de experiência. Yi se gabou um pouco, dizendo que com ela por perto, ele não precisaria se preocupar com emboscadas. Ela ainda era uma aliada formidável. Moyu, no entanto, a surpreendeu ao revelar que já tinha lidado com alguns monstros sozinho. Ele brincou que ela o estava atrasando, e que a partir de agora, ela iria na frente. Ela aceitou o desafio com um soco leve no peito dele. O acordo estava feito. Ela seria os olhos, e ele, a força de ataque. Eles chegaram a uma vasta arena circular, e a atmosfera pesou. Algo grande os esperava ali. Moyu sentiu a presença poderosa e pediu para Yi se afastar, garantindo que ela ficasse em segurança. Ele sabia que precisaria de mais poder de fogo. Olhando para o centro da arena, ele decidiu que era hora de invocar um velho amigo para a batalha que estava por vir. Enquanto isso, Yi encontrou um lugar seguro em uma árvore. Ela percebeu que seu espaço de armazenamento estava selado, deixando-a com quase nenhum recurso para ajudar. Foi então que o verdadeiro inimigo se revelou. Um demônio colossal, com asas de fogo e uma presença esmagadora, surgiu no centro da arena. E ele não estava sozinho. Um exército de mortos-vivos se materializou ao seu redor. Yi só conseguia observar, chocada, enquanto se perguntava se aquele era o chefe da masmorra. Sem hesitar, Moyu iniciou o ataque com uma maldição que prendeu o demônio em correntes de energia, retardando seus movimentos. Mas a força do chefe era absurda. Com um grito de fúria, ele estilhaçou as correntes como se fossem feitas de vidro. Em retaliação, o demônio liberou uma onda de choque massiva, uma habilidade de repulsão em área que varreu o campo de batalha. Pega de surpresa pela explosão, Yi foi arremessada para longe. No meio da queda, ela se lembrou de um item que Momo havia lhe dado. Enquanto isso, Moyu já preparava seu próximo movimento, conjurando uma poderosa chama de alma para atacar o inimigo. O demônio, o guardião do posto avançado, preparou-se para o impacto, com seu exército de mortos-vivos pronto para avançar. O golpe de Moyu atingiu o chão com uma força tremenda. A colisão levantou uma cortina de poeira e destroços, obscurecendo momentaneamente a visão. Moyu tocou o chão, canalizando sua energia para a próxima fase do plano. Antecipando o contra-ataque do chefe, ele rapidamente recolheu seus esqueletos para o espaço de invocação, protegendo-os da explosão iminente. De longe, Yi observava a batalha, incrédula. Ela se perguntava se Moyu realmente conseguiria derrotar um chefe de nível infernal sozinho. Era uma história que nem seu avô acreditaria. E então, com um ataque final e avassalador, o guardião do posto avançado finalmente caiu, rendendo uma quantidade enorme de experiência e itens de grau ouro. A recompensa foi tão grande que Moyu subiu de nível no mesmo instante.
Mas entre os itens, Yi notou algo ainda mais raro. Ela não podia acreditar no que via: núcleos e um certificado de mudança de classe. Extasiada com a sorte, ela pulou nas costas de Moyu, explicando que aquele certificado era um item garantido de monstros de nível infernal, mas ainda assim, incrivelmente raro. E Yi ficou encantada com a tranquilidade de Moyu. Para ele, conseguir um item tão raro como um certificado de mudança de classe parecia algo trivial, e ela achava isso inacreditável. Para aumentar a surpresa, Moyu disse que ainda tinha outra coisa para ela quando saíssem dali. Ele então entregou a Yi um equipamento de grau ouro, parte do raro conjunto Sentinela do Inferno. A jovem mal podia acreditar que o presente era realmente para ela. Mas enquanto isso, do lado de fora da masmorra, a situação era desesperadora. Outro grupo de guerreiros estava em uma batalha feroz, tentando sobreviver a um ataque avassalador. Um portal sombrio se abriu nos céus, e dele, um exército de criaturas demoníacas começou a surgir, mergulhando o campo de batalha no caos. Guerreiros lutavam bravamente contra feras monstruosas em meio a explosões de fogo e magia, mas o número de inimigos era esmagador. No centro da defesa, um cavaleiro de cabelo azul tentava manter a formação, resistindo bravamente contra a horda. De repente, ele percebeu que algo estava muito errado. A pressão sobre suas linhas havia aumentado drasticamente. O cavaleiro liberou sua aura sagrada, criando uma barreira de luz para repelir as criaturas que se aproximavam. A explosão de energia empurrou os monstros para trás, abrindo um pequeno espaço para os defensores respirarem. Contudo, o alívio foi momentâneo. Ao olhar para o horizonte, o cavaleiro sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Uma horda sem fim de cães do abismo estava marchando em sua direção. Ele não conseguia entender como tantos deles apareceram de uma só vez. Foi então que um de seus companheiros gritou em pânico, alertando para uma nova ameaça que vinha do céu. Acima deles, um demônio alado com uma foice gigantesca descia lentamente, observando o massacre com seus olhos brilhantes. Em um piscar de olhos, a criatura mergulhou em direção ao chão, pronta para desferir um golpe mortal. Cheio de si, o cavaleiro sagrado se gabou de seu poder, completamente confiante de que a vitória contra a criatura era certa. Ele então avançou com tudo para cima do monstro, pronto para finalizar a luta com um único golpe. Mas algo deu terrivelmente errado. No momento do impacto, ele percebeu que sua aura de resistência simplesmente não ativou como deveria. Incrédulo com a falha de sua habilidade mais poderosa, o cavaleiro foi arremessado para trás com a força do impacto. O monstro não deu tempo para ele se recuperar, atingindo-o com um golpe brutal que o jogou no chão, sem entender como aquilo era possível. O guerreiro ficou paralisado pelo terror. Por um triz, ele não tinha morrido ali mesmo. Observando de longe, seus companheiros não esconderam a decepção. Depois de tanta arrogância, eles comentaram que esperavam mais de uma profissão lendária. A criatura do abismo se ergueu sobre ele, vitoriosa e imponente. O pânico tomou conta do grupo. Sem seu guerreiro mais forte, eles não sabiam o que fazer. O monstro parecia saborear o desespero deles, preparando-se para o próximo ataque. Caído, o cavaleiro tentou dar alguma esperança, dizendo que já havia enviado um sinal de emergência e que o resgate chegaria em breve. Mas a criatura já se preparava para o golpe final, deixando claro que era tarde demais para qualquer ajuda. Só que, no exato instante do ataque, duas figuras surgiram do nada, teleportando-se para o meio da arena. O monstro parou seu ataque no mesmo instante. Com uma fúria repentina, ele reconheceu o recém-chegado. Com puro ódio em sua voz, a criatura acusou Lin Moyu de ser o responsável pela morte de seus filhos. Consumido pela fúria e pela dor da perda, o monstro explodiu em um grito de vingança contra o homem que culpava por tudo. Ele prometeu que iria destruir Lin Moyu a qualquer custo. A garota ao seu lado gritou, alertando Lin Moyu sobre o perigo iminente que se aproximava. Com um único impulso, a criatura avançou para desferir um golpe mortal. Mas Lin Moyu permaneceu completamente indiferente, questionando a sanidade do monstro por atacá-lo daquela forma. O ataque da criatura se desfez no ar. Desesperado, o monstro não entendia por que não conseguia sequer tocar em seu alvo.
foi quando Lin Moyu ativou uma de suas habilidades, a Chama da Alma. A criatura foi imediatamente envolvida por uma energia espiritual, sendo completamente contida pela técnica de Moyu. Observando o monstro se debater, Lin Moyu perguntou ironicamente se ele já estava tentando fugir. Sem dar tempo para uma resposta, ele lançou outra habilidade sobre a criatura, a Maldição Lenta. O efeito foi imediato. Os outros soldados perceberam que a habilidade de Lin Moyu havia deixado todos os cães do abismo mais lentos no campo de batalha. Agora preso por correntes de maldição, o demônio se tornou um alvo patético. A cena foi tão ridícula que a garota não conseguiu segurar o riso. Com o inimigo principal neutralizado, Moyu se virou para o resto do exército e declarou que era a vez de seus soldados entrarem em ação. Ele bateu seu cajado no chão, iniciando a grande invocação. Dezenas de guerreiros esqueléticos emergiram da terra, avançando contra o demônio imobilizado. A criatura só pôde amaldiçoar o nome de Moyu enquanto era subjugada. Os outros soldados observaram a cena, atônitos. Eles finalmente entenderam o verdadeiro poder da necromancia de Lin Moyu, que sozinho virou o jogo contra um exército inteiro. E para finalizar, Moyu usou sua habilidade mais devastadora, a explosão de cadáveres. A onda de choque varreu o campo de batalha, aniquilando o que restava dos inimigos. Em segundos, os monstros do abismo foram reduzidos a nada. Moyu olhou para os corpos, um pouco decepcionado. Ele honestamente esperava um desafio um pouco maior. Com sua foice em mãos, ele se preparou para o que viria a seguir. A batalha principal podia ter acabado, mas a missão ainda não estava completa. Nesse se aproximou, impressionada com o resultado. Ela comentou sobre a enorme quantidade de mérito militar que eles ganharam com aquela vitória esmagadora. A garota agradeceu a Moyu, explicando que, graças a ele, conseguiu completar sua tarefa muito mais rápido do que imaginava. Os outros soldados se reuniram ao redor, olhando para Moyu com uma mistura de admiração e respeito. Ele era, sem dúvida, o herói daquele dia. Mas nem todos estavam felizes. Feng Xiu, o cavaleiro sagrado, observava de longe, consumido pela inveja. Ele não suportava a humilhação de ter sido salvo por um novato. Em sua mente, Feng Xiu jurou que faria Lin Moyu se ajoelhar e implorar por perdão. Mal sabia o protagonista que, enquanto celebrava, um novo e perigoso inimigo acabava de surgir nas sombras.